Olá, tudo beleza? Professor Hélio Roberto da Rocha, Matemática. Hoje, neste vídeo, você vai aprender um pouquinho sobre ângulos, os seus elementos, a sua definição, classificação e um exercício no final para você ficar craque, ok? Fique até o fim, hein? Então tá bom. Vamos começar. Ângulos, definição e elementos. O que é ângulo? É a medida da abertura da região interna formada por duas semirretas de mesma origem. Está aqui, semirreta OA, semirreta OB. A medida dessa abertura a gente chama de ângulos. Olha só, a mesma origem das semirretas. Ou é uma medida expressa em graus, atribuída à região ou conjunto de pontos situado entre duas semirretas de mesma origem. Então, isso daqui, ó, é uma medida expressa em graus, atribuída a esta região aqui, ó, entre essas duas semirretas, ok? Ok. Existe um número que relaciona a medida dessa abertura. E quanto maior a abertura, maior esse número e, consequentemente, maior o ângulo. Ok? Então, quanto maior é essa abertura, maior é o ângulo. Então, tem gente que pensa assim, que esse ângulo aqui, ó, só porque eu vou desenhar ele bem pequenininho, ele é menor do que esse aqui, ó. Ó, ó. Eu quis desenhar a mesma abertura, ó. Não tem nada a ver. É a abertura que é a medida do ângulo. A gente indica esse ângulo por A, O, B. Sempre esse pontinho que é a origem das semirretas no meio e coloca um chapéuzinho em cima. Os lados OA, no sentido da flechinha, ó, OA, do vértice para o ponto A, e OB. E o vértice é o ponto O. Ok? Muito bem. Próximo. Classificação dos ângulos. Os ângulos são classificados de acordo com sua medida. Coloquei aqui um transferidor, que é um instrumento para medir ângulo, assim, o mais básico, ó, no plano. Então, tá, o ângulo reto é o ângulo cuja medida tem 90 graus. Está aqui, ó, o ângulo, o transferidor, ó, tá vendo? Passa bem pelo 90, ó, e pelo zero, ó. Se você quiser saber o quanto que mede o ângulo, coloca a origem aqui, ó, esse risquinho aqui do transferidor, essa linha no zero e a abertura é a medida do ângulo. Ângulo raso é o ângulo de meia volta, ó, 180 graus, tá bom? Continuando com a classificação. Agora, de acordo com o tamanho maior ou menor do que 90, menor do que 180, a gente tem o ângulo. Os ângulos. Tem o agudo, que é um ângulo menor do que 90 graus. Então, daqui para trás, ó, é o ângulo agudo. Então, se eu tenho menos do que 90 graus, tá? É o ângulo agudo. Se eu tenho mais do que 90 graus, só que tem que ser menos do que o 180, eu tenho ângulo obtuso. Simples, grava isso. Ângulos complementares. O que são ângulos complementares? Dois ângulos são complementares quando a soma de suas medidas for igual a 90 graus. Eu tenho o ângulo aqui, vamos lembrar? AOB e o ângulo COD. Aqui eu escrevi medida do ângulo AOB é 30 graus, olha na figura, medida do COD é 60 graus. Como a medida do AOB somado com a medida do COD vale 90, então esses dois ângulos são está torto, hein? Ângulos complementares, ok? Simples.
Ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas for igual a 180 graus. Está aqui o ângulo AOB. AOB. Coloquei o mesmo nome, B de 30 graus. O COD, sempre o vértice no meio com chapeuzinho. O AOB mede 30, o COD mede 150, a soma dá 180. Então, esses ângulos são suplementares. Aqui nesse vídeo não tem uma imagem dessa, mas os ângulos replementares, quando a soma entre eles for 60 graus, tá? Uma volta inteira. Para finalizar, um exercício para você não ficar ansioso com o final do vídeo. Aqui eu tenho um ângulo COD, tá vendo esse quadrinho aqui? Significa que mede 90 graus. Ângulo reto. Quero saber a medida do ângulo X, do ângulo AOB, não é AOB, tá? É BOD. BOD. Esse daqui, ó. BOD e COD. Aqui tá certo. BOD e COD, tá bom? Vamos calcular a medida desses ângulos. Primeiro eu vou calcular o ângulo X. Você sabe perfeitamente que esse 90 graus, então, 90 graus é composto por este ângulo aqui, COD, mais este ângulo aqui, BOD. Os dois dá 180 graus. Aliás, 90 graus. O que eles são? Complementares. Então, eu vou somar 5x mais 28 graus, somado com 3x mais 22 graus. Isso tudo dá 90 graus, tá? Vamos juntar quem pode? Eu posso juntar o 5x com 3x, dá 8x. O 28 com 22 dá 50. Isso tudo dá 90. Isso aqui é uma equação, tá? Do primeiro grau. Vamos separar o número da letra. Eu vou tirar os 50 graus aqui. Para eu tirar esses 50 graus aqui, vai ficar sozinho 8x. Eu tenho que acrescentar 50 graus negativo para zerar. Se eu acrescento do lado esquerdo, eu tenho que acrescentar do lado direito também, porque é uma igualdade. O que você faz do lado esquerdo tem que fazer do lado direito. Então, ficou 8x é igual a 90 menos 50 dá 40 graus. Dividindo tudo por 8, o x dá 5 graus. Tá? A primeira pergunta já está pronta. Agora, vamos calcular o BOD. Professora, aqui é B. BOD. Então, vamos lá. Bem aqui eu vou calcular. O BOD vale, na figura lá, ó, 5x mais 28. 5x, cada x é 5, então vai ficar 5 vezes 5 mais 28. Dá 25, tudo grau, tá? 25 mais 28 dá 53 graus. O COD, você sabe que é o que falta para completar 90 graus. Então, vai faltar 37, mas vamos substituir aqui. 3x, cada x vale 5, vai ficar 3 vezes 5 graus, mais 22 graus. Vai dar 3 vezes 5, 15, mais 22 graus, dá 37 graus. É o que eu falei, ó, a soma dá 90 graus. É isso, meus queridos. Agora vocês vão ficar bem, estudar mais um pouquinho, que tem muita coisa para aprender sobre ângulos, ok? Um abraço e até o próximo. Tchau.